Bem-vindos ao Legado Jurídico, onde as vozes do direito moldam o futuro. Preparem-se para conhecer as histórias e os desafios daqueles que fazem a justiça acontecer. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Legado Jurídico. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora e advogada Sandra Latorre, uma profissional com mais de 25 anos de atuação na advocacia, professora universitária e atualmente vice-presidente da subseção da OAB aqui de Atibaia. Ela tem uma trajetória inspiradora, marcada pela dedicação à ética, à formação de novos profissionais e à valorização da advocacia. Seja muito bem-vinda, professora. Fique à vontade para você falar um pouquinho do seu currículo para nós. Muito obrigada pelo convite, honrada e assim inspirada de ver jovens voltada para desenvolver na área jurídica uma iniciativa digital que é tão importante para os jovens de hoje. Mas vamos lá, eu sou formada em administração de empresas e aí não me encontrei, concluí o curso e fui fazer direito. Descobri o direito, que eu ia ser uma profissional da área, no 4º ano, em novembro. Então, isso eu digo para os meus alunos. Fiquem tranquilos se vocês não se encontrarem no 1º, no 2º ano, no 3º. Em algum momento aquilo tudo vai fazer sentido. E fez sentido para mim no último ano, né, no final do 4º ano, quando eu fui fazer estágio. Aí eu fiz algumas pós-graduações em direito empresarial, direito imobiliário, direito digital e compliance, direito de famílias e sucessões. E eu sempre fui da área acadêmica, porque eu comecei minha trajetória profissional com 14 anos de idade dando aula para criança. Então eu fiz magistério também. E depois que eu fiz a faculdade, tem uma história muito assim curiosa. Eu encontrei uma pessoa aqui da Unifat, na academia, e eu conversando com ele, ele perguntou se eu tinha interesse de dar aula, e eu falei que eu já dava aula em São Paulo para o curso de administração de empresas, e aí eu tive uma oportunidade aqui na FAT, porque eu já tinha dado aula lá em São Paulo para faculdades, mas não de direito, de administração de empresas, porque eu era formada. E aí eu trabalho com empresas, então eu tive uma oportunidade de fazer um curso que se chama Chief Officer Compliance. Eu atuei como Compliance Officer de uma multinacional grande, também que me abriu muitas portas, porque é uma área nova e uma área muito promissora, né? E aí eu nunca parei de estudar, e aí hoje eu estou muito voltada para a área acadêmica. Hoje eu dou aula de Direito Civil lá na USF, eu dei aula na casa aqui por 7 anos, que eu tenho muita honra e muita gratidão pela casa ter me aberto as portas, foi um momento muito importante para mim também. Hoje eu coordeno 2 pós-graduação, uma pós-graduação de Direito Digital e LGPD e outra de Gestão de Risco e Compliance lá na USF. Então, por eu gostar muito da área acadêmica, hoje eu estou como aluna especial do mestrado em educação, vou prestar agora no final do ano para entrar como aluno regular. E aí a OAB já fez parte da minha vida. Quando eu cheguei na cidade, eu fui presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB por 6 anos, na gestão do Dr. Elson, que também esteve aqui com vocês, Sim. o qual eu tenho muita admiração. Ele que me abriu as portas da OAB juntamente com a doutora Priscila. E no finalzinho eu também assumi a comissão da OAB Vai à Escola, no qual eu dava palestras para os estudantes de escolas públicas e privadas, conscientizando eles do uso indevido da rede social. Depois disso surgiu entrevista para televisão em razão desse projeto da OAB. Então eu tive muita visibilidade. E aí eu unia, né, o direito digital, que eu tenho formação, o compliance, que eu atuei, tenho formação, e quando eu entro na OAB eu vou lidar com ética, que tem a ver com compliance, e vou fazer palestra nas escolas sobre o uso indevido de rede social. Então a minha vida, assim, acabou, foi tudo se encaixando. Encaixou como um quebra-cabeça. Exatamente, uma sincronia de situações. Sim. Por isso que eu digo para os estudantes, não desanimem, hoje pode não fazer sentido, daqui a um tempo vai fazer muito sentido tudo. E é basicamente isso. Olha Muito só que bacana. trajetória interessante, muito a se inspirar.
Muito. Verdade, muito inspiradora mesmo. Bom, então vamos aproveitar, né, toda essa gama desse currículo maravilhoso. Eu vou iniciar as questões, tá? E eu começo introduzindo aqui que a transformação digital, ela trouxe uma nova realidade para as empresas, que agora precisam lidar com regras mais rígidas sobre proteção de dados e a conduta ética. Nesse cenário, entraram dois temas muito importantes: o compliance, que você acabou de mencionar, que busca garantir o cumprimento das normas e boas práticas, e o direito digital, que trata dos desafios jurídicos e da área tecnológica. Nesse sentido, professora, na prática, quais têm sido os maiores desafios ou até mesmo os erros das empresas ao tentar aplicar políticas de conformidades, né? E o que você diria para quem quer iniciar nessa carreira? Bom, vamos lá. Acho que os erros mais comuns das empresas é entender que compliance é um conjunto de políticas corporativas. Não é. Compliance é uma ferramenta que traz credibilidade e segurança para a empresa. Então, é isso que tem que ser em mente, porque o empresário... Seria mais ou menos como boas práticas? Sim, assim, o empresário ele entende que compliance é são vários manuais, vários checklists, várias regras que vão travar o negócio. Muito pelo contrário, o profissional do compliance, ele atua em duas frentes. Ele atua garantindo a regulação ética e conformidade legal da empresa, mas ele também cuida da proteção estratégica do negócio. Então, Qualidade, né? o profissional do compliance ele não pode se prender na técnica, na lei, na norma e violar ou impedir a criação da empresa, porque senão isso não se sustenta. E aí a alta direção não vai querer implantar o programa de compliance. Então, muito pelo contrário, o profissional ele não só mantém o negócio de forma estratégica, como ele impulsiona o negócio. Tem que entender que programa de compliance é ferramenta de proteção de credibilidade, que a ética e a sustentabilidade trazem valor agregado ao negócio. Uma empresa que se preocupa com a ética e com a sustentabilidade, o seu negócio vale mais. Sim. Ela tem uma imagem reputacional muito melhor. Sim, com certeza. Se assemelha um pouco assim com a minha área, né, que eu sou nutricionista e eu trabalho aplicando boas práticas. Então, a qualidade da prestação desse serviço é outra, né? E quando as pessoas chegam até elas conseguem ver visualmente o como aquela empresa consegue atuar de forma mais adequada, né? Justamente por estar aplicando as normas da forma como ela precisa ser aplicada, né? E o que você diria para quem quer começar uma carreira como essa? Ela tem que, acho que estudar as leis, né? E aí eu digo, lei anticorrupção, LGPD, são as básicas, né? Mas também as normas atinentes à atividade da companhia, porque, por exemplo, tem companhias que estão vinculadas a regulamentos normativos específicos, então você tem que entender daquele negócio. O profissional de compliance tem que ter habilidade comportamental, tem que ter postura ética, tem que ter uma escuta ativa. É um profissional que tem que ter uma coragem moral. É o profissional que vai dizer não quando todo mundo está esperando ouvir sim. Então, ele tem que ter uma coragem moral baseada neste propósito, porque ele tem conhecimento de qual que é o propósito do programa, o que ele vai trazer. Então, por isso que ele tem que ter uma coragem moral. Tem que buscar certificações, a gente tem várias. Tem esse Chief Officer Compliance, eu fiz na LEC News na época, eles ainda estão no mercado, mas tem, por exemplo, uma certificação muito importante hoje, que é a da ESG Compliance, que é voltada para sustentabilidade, para social e para a governança corporativa. Então, hoje, uma empresa que tem programas sociais voltadas para a mulher, voltadas para a pessoa com deficiência, ela é uma empresa as ações dela valem mais, a marca dela é muito mais reconhecida. Uma empresa que se preocupa não só em produzir e em gerar lucros, mas que tenha uma preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, e também. Então, tem esta outra formação, que é uma formação são certificações. Perfeito. Acredito que você deu uma pincelada na resposta da minha próxima pergunta, mas eu te pergunto, como o gestor de compliance pode atuar de forma eficiente
cumprindo as leis e as determinações que são inerentes ao cargo dele, sem fazer com que a empresa perda a eficiência ou a competitividade, que é o que muitos empresários acreditam que vai acontecer ao aderir a essas práticas? Bom, primeiro, o profissional de compliance, como ele não só atua nas leis, ele tem que participar da dinâmica do negócio. Então, ele participa das reuniões estratégicas, ele tem que saber para onde a empresa vai. Então, por isso que tem na formação do profissional de compliance, não é só direito. Ele tem que entender de gestão empresarial, porque ele tem que estar envolvido na empresa. Então, ele participando de todo o planejamento organizacional da empresa, dos novos negócios, ele vai entender como a empresa funciona e aí ele vai poder ajudar essa empresa a alavancar suas vendas de forma sustentável, segura. O programa de compliance ele traz segurança não só para a companhia, para os funcionários, para os clientes, para os fornecedores. Imagina um fornecedor contratando com uma empresa que não é ética. O risco reputacional dele é enorme. Então, eu acho que é dessa forma, é atuando de forma integrada em ele atua em todas as áreas da empresa, não é uma área isolada, é uma área que permeia todas as demais. Perfeito. Eu vou puxar o gancho e te perguntar, como pode ser a aplicação prática dele em escritórios de advocacia, por exemplo, onde a gente tem uma grande não limitação, mas em questão de divulgação em redes sociais, né? Por conta de todas as normativas da OAB que os advogados têm. Como ele atua nessa divulgação sem perder o equilíbrio ali, sem perder a norma ética e moral? Então, sempre tem que lembrar que a gente, como advogado, a gente tem uma restrição, Sim. né? Nós já estamos muito melhores do que nós estávamos. Sim. Na época que eu me formei em 1999, há muito tempo atrás. A gente não tinha possibilidade de fazer nada. Hoje a gente pode ter rede social, hoje a gente pode falar do nosso trabalho, só que não de uma forma mercantilista, sempre de uma forma institucional. Então, o profissional de compliance, ele não precisa ser uma pessoa que está dentro da empresa. Eu já atuei dentro de uma multinacional como Chief Officer Compliance, mas hoje eu implanto vários programas de compliance e mantenho estes programas do meu escritório, mas eu participo do dia a dia da companhia. Então, é perfeitamente possível e tem que lembrar sempre que o profissional de direito ele pode prestar um serviço muito importante na rede social, que é usar a rede social de forma adequada, não de forma mercantilista, e sim de uma forma informacional, conscientizando. Poxa, se todo mundo falasse a importância de se ter um compliance, nós teríamos empresas mais éticas, nós não veríamos os escândalos que a gente vê nas mídias, e aí a gente construiria um país muito mais forte, porque a imagem que as pessoas de fora têm do nosso país é que a gente faz as coisas no jeitinho brasileiro. Isso não é verdade. Nós temos empresas sérias e muito sérias, e as empresas estão preocupadas com isso, né? Elas precisam ter este entendimento de que não é um conjunto de papéis que define um programa de compliance, é uma cultura organizacional que tem que vir de cima, isso é muito importante. Se o dono da companhia não abraçar o programa, o colaborador vê que o gestor e o diretor não têm uma integridade, o programa fica vazio e aí ninguém cumpre. Então, o exemplo ainda arrasta. Isso é muito importante, não só nas nossas casas, mas em qualquer profissão, na sua, né? O exemplo arrasta e você conscientiza através do exemplo, não só através do discurso. Compliance não é discurso, é prática. Sim. Doutora, o programa, ele atua somente aqui em cima com a gestão ou ele desce com os colaboradores trazendo treinamentos? Ele desce com os colaboradores, na verdade, a atuação, vamos dizer que a empresa não é feita da direção, muito pelo contrário, né? Um sozinho não acontece nada. Então, não, ele desce, ele vai todos os departamentos, o treinamento é uma das etapas, tem que ser um treinamento prático, um treinamento real, não é nada com base em um monte de manuais, aqueles manuais longos que as pessoas leem e não entendem o que está acontecendo, não. É o que acontece na realidade da empresa que se traz para o compliance e se explica.
Outra coisa muito importante, todo programa de compliance tem um canal de denúncia. Esse canal de denúncia, ele não pode ser ineficaz, senão ele só fica no papel. Sim. Então, esse canal de denúncia, ele é divulgado entre todos os colaboradores, ele tem que ser sigiloso, porque senão não incentiva ninguém a... Mas a denúncia, eu tenho que ter uma equipe que vai tratar essa denúncia, que vai investigar essa denúncia, que vai dar retorno sobre aquilo. Então, assim, dizer que está se preocupando com o que está acontecendo na empresa, não para fins de punição, não é isso. Sim. É correção de rota, é conscientização, é mostrar o caminho correto que às vezes a pessoa sequer sabe. Perfeito. E você vê essa necessidade de atuação do profissional do compliance só em empresas, assim, maiores, com maior número de colaboradores, ou você acha que desde o início, assim, na formação de uma empresa também, ele já se mostra importante e necessário para estabelecer um padrão? Eu digo que, como compliance ética é um valor muito relevante dentro do compliance, para mim, isso está presente em cada um de nós. O programa de compliance, como negócio jurídico, pode ser implantado na empresa de 2 funcionários. Temos que lembrar que ética, né, é tudo aquilo que eu decido fazer quando ninguém tá me Sim. vendo. Então, eu sempre falo, até falo bastante na minha casa, falo, isso aqui é não compliance, isso aqui não cabe, porque não é íntegro. Sim. E o que não é íntegro não produz, não prospera. Então, independe do número de colaboradores. Muito pelo contrário, se você já implanta o programa de Sim, compliance, você vai já crescer mais começa, sustentável, se a muito pessoa mais já vem ali do fácil. início, só tem 2 colaboradores, mas se ela já vem do início, já com essa ideia, com esse treinamento, com todo esse entendimento, quando ela chega ali em cima que ela tá com 10, com 20... A educação vem do berço, né? Exatamente. Então, Imagina que quando a empresa vai crescendo, vão chegando novos colaboradores com a cultura já implantada, né? E fica muito mais fácil do que você implantar com muitos colaboradores. Vale para qualquer tipo de empresa. Perfeito, é uma atuação muito importante. Em última instância, agrega até na sociedade como um Mas todo, né? Na com coletividade certeza, pessoal. com certeza. Perfeito. E nesse mesmo sentido, mas um pouco fugindo para a área acadêmica, você vê que o método tradicional das faculdades, ele continua válido e está preparado para formar profissionais bem adaptados, com muito conhecimento, tanto no compliance, com a LGPD, na era digital, no direito digital que a gente vem vendo? Então, vamos lá, ó. O método tradicional, ele ainda é muito importante, por exemplo, na formação da área jurídica. A gente precisa ter um embasamento normativo, Sim. técnico. Mas, efetivamente, ele está muito aquém da evolução da sociedade. O que a gente tem que entender? Que as universidades, elas são regradas por uma normativa que vem de um órgão federal, que é o MEC. Sim. Então, a lei não acompanha a evolução da sociedade. É o que a gente vê. O que acontece? Começa a acontecer vários crimes digitais. Sim. Não tem legislação, aí eles correm para fazer a legislação. Quando a legislação é promulgada e passa a valer, outros crimes já surgiram, outras formas, e a legislação continua no atraso. Então, efetivamente, careceria de uma formação de profissional com base normativa, técnica, porque precisa ter, mas tem outras habilidades que a faculdade não ensina e que hoje é essencial. O advogado precisa ser um bom comunicador. Com certeza. Porque como é que ele vai como é que ele tem visibilidade na questão digital, né, no mundo digital? O advogado, ele precisa ser um estrategista digital. A gente não aprende estratégia jurídica. E o mais importante, o advogado, como qualquer outra profissão, tem que ter valor moral. Com certeza. E isso precisa também ser reforçado não só nos bancos acadêmicos do direito, de todas as profissões. Sim, perfeito. Acho que calhou até um pouco do que a gente estava conversando entre nós e o pessoal que ajuda a gente aqui, um pouco antes de você chegar. A gente estava falando exatamente desse sentido, do valor moral que o advogado tem. Tanto pessoalmente, né, ali no sentido, a gente estava em foco na área penal, criminal, né, na área de defender, como funciona isso. Então, acredito que a sua exposição veio a calhada que a gente estava falando. O advogado, ele precisa ter esse valor moral, esse senso ético, mas também saber o seu posicionamento como advogado, né? O que a gente aprende muito na faculdade é a importância do advogado, da justiça, para aqueles que são inocentes e também para aqueles que são réus confessos, mas para efetivamente trazer a justiça para eles. Verdade. Perfeito. Eu vou seguir aqui com a minha segunda pergunta.
Você tem uma trajetória muito marcante dentro da OAB, esteve à frente de comissões como ética e disciplina, e agora assume a vice-presidência da subseção de Atibaia, sempre com os projetos voltados à formação e à valorização do advogado. Dentro dessa experiência institucional, muitas vezes o advogado, principalmente os que estão iniciando agora, ainda não compreende bem o papel das comissões e a importância de se envolver nelas. O que o advogado precisa entender melhor sobre o papel das comissões e como que elas contribuem para o fortalecimento e a valorização da advocacia? Bom, primeiro que as comissões, elas são criadas por lei, Conselho Federal, Estadual, a OAB de São Paulo tem portaria criando as comissões. Por isso que todas as subseções têm, e São Paulo, e as seccionais e tudo mais. Para mim, a forma mais rica de vivenciar a advocacia na esfera coletiva. Porque enquanto você não está lá dentro, você está vivenciando a advocacia de forma individual, no seu escritório, no seu trabalho dentro de uma empresa. Lá é a forma mais rica que você tem de atuar coletivamente. Então, porque você está num grupo de advogados. É uma oportunidade única de você ser protagonista de projetos dentro da OAB. É a oportunidade única de você atuar social e politicamente. Lembrar que as comissões são convidadas pelos órgãos públicos para participar de audiência pública, que às vezes vai mudar a lei, por exemplo, da cidade, que vai discutir um projeto político, e é chamado, olha, vamos chamar aqui a comissão de trânsito para estar aqui presente e discutir conosco, ou seja, nós, as comissões, a OAB, através das comissões, nós participamos da vida política e social da sociedade, né? Aqui, no nosso caso, da nossa comunidade. E a gente é agente transformador dessa realidade, através das comissões. As comissões são um grupo de estudos, além da oportunidade que os advogados têm de ter um networking qualificado, de formar parcerias, lembrar que não tem concorrência entre advogados. A gente pensa, quanto mais está formando um monte de advogado, as pessoas começam a temer. Não, que maravilha que está tendo mais, é mais cabeça pensando, são mais ideias, o fluxo é muito melhor, muito mais atrativo. Pensa que eles desenvolvem grupos de estudo, eles preparam cartilhas jurídicas, eles assessoram as autoridades, os órgãos com pareceres jurídicos voltados para suas temáticas, né, de escolha. Então, é um trabalho de cidadania. Lembrar que a nossa casa não é só casa de advocacia, é casa da cidadania. Então, a gente tem um papel social a desenvolver. E as comissões trabalham muito em cima nessa situação. São elas que executam o trabalho. O trabalho da UAB, poxa, a nossa gestão promoveu muitos eventos. A nossa gestão promoveu muitos eventos porque nós temos comissões, advogados comprometidos, são eles quem fazem o trabalho. E o mérito é todo deles, tem que ser. A gente faz questão disso. Eles abrem os eventos e tem que ser assim, porque eles trabalham bastante, trabalho muito bonito. Muito legal, bacana. Muito, muito incrível. E aí eu te pergunto, o que mais te inspira na sua trajetória profissional e acadêmica? O que mais me inspira é que a minha área propicia fazer justiça, tornar uma sociedade mais democrática, mais consciente, mais responsável, mais comprometida com o outro. Eu nunca acho que direito é regular comportamento humano. Para mim, direito é estudar pessoas, é transmitir valores. Para mim, direito é isso. Além da normativa, a gente trabalha com as pessoas e nós propagamos valores muito relevantes, né? O meu direito termina quando começa o seu, poxa, isso é senso do outro. Então, para mim, direito não são só as leis. Poder ter uma sociedade mais justa, mais comprometida, mais social, mais consciente, é isso que me encanta no direito. É sobre pensar no próximo, né? Sim, sem dúvida. sobre- O direito não tem eu sozinho, nunca. Pensar que a gente lida, eu acho que o profissional do direito, ele tem que pensar nisso. Ele lida com o outro, com a dor alheia. O outro vem para você com uma dor que só ele sabe o que ele está sentindo.
Então, o profissional do direito ele tem que ser humano, né? Então, nós não somos só técnicos, nós também somos pessoas. E ter a empatia de se colocar no lugar do outro e poder fazer alguma coisa. Às vezes a gente não elimina, mas a gente minimiza a dor, traz a tranquilidade, traz a paz. Paz, para mim, não tem preço, tem valor. E direito, para mim, traz a paz social, que é um valor inigualável, inestimável, inegociável, exatamente isso. Mas muito importante, o profissional do direito tem que ter integridade ética. O que eu sempre penso é assim: construa a sua carreira, construa a sua reputação. E a reputação você faz de que forma? Integridade, ética, compromisso e entrega consciente. Não prometa aquilo que você não pode entregar, ou que você entrega que não é consciente, que o outro não sabe o que você está entregando. Depois disso, você vai para a visibilidade. Não adianta ir para a rede social com visibilidade sem reputação, porque ela Concordo plenamente. Perfeito, doutora. Perfeito. E você tocou na questão humana, né? Não tem muito a ver com o direito, mas eu passei por uma situação esses dias atrás. Eu fui ao médico e cheguei lá. Eu estava sendo atendida em uma sala e na frente tinha uma outra pessoa atendendo. E a médica perguntando ali para a pessoa o que ela tinha, mas essa mulher, ela chorava tanto, tanto. Sabe quando você... Aí a médica, assim, ativamente escutando ela, né? Se compadecendo ali da dor, não só... E não tinha nada a ver com a dor, né? Ela estava falando da vida pessoal dela, do marido dela. E aí calhou muito com esse assunto aqui, porque realmente nós somos humanos, né? A gente chega com um problema para o advogado e às vezes ele vem só na técnica e não é só isso, né? Aquela escuta que você mencionou, escuta ativa, a pessoa ser humana e saber te tratar também, saber olhar para o teu problema não só financeiro, né? Não só pensando no montante que ela vai ganhar, mas também em trazer para você um pouco de equilíbrio, paz, né? Pra gente poder... E veja, se a gente pensar que isso não é do profissional do direito, nem de qualquer área, ou seja, é de todos nós, em cada tarefa que você está executando, você está tendo um relacionamento, uma integração com alguém. Ninguém sabe o que aquela pessoa passou, né? Como está o dia daquela pessoa, quais os problemas, os desafios. Todos nós enfrentamos desafios. Se todos nós pensarmos um pouquinho nisso, o quanto que a gente já não melhora em tudo, né? Com certeza. E entra até numa questão que a gente já falou em outros episódios, né? Que é sobre, às vezes, a pessoa vem com tanta raiva, querendo... Às vezes, uma conversa, você mostra que um acordo seria bem melhor do que você enfrentar aquilo com ódio, com raiva. Sem dúvida. Né? Então, realmente, a gente tem que ser mais humano ao ouvir o próximo, né? Sempre falo assim, nas minhas aulas, em casa, eu falo, gente, pessoas feridas ferem, pessoas amadas amam, né? Então, às vezes, se a pessoa está ferida, ela não tem nada para te entregar, a não ser ferir mais, porque é só aquilo que ela tem naquele momento. Então, compreendemos aquele momento, né? Porque é só um momento, né? A gente fala, você é vice-presidente da OAB. Não, estou como vice-presidente, estou como professora, estou como coordenadora. Amanhã a gente não sabe, né? É tanta tudo coisa, tão, doutora, como que você fluido, né? Como você consegue encaixar essa vida? Você dorme? Durmo. Eu durmo, assim, eu tenho lá uns segredinhos para dormir, porque sou muito agitada, né? Eu volto das aulas muito agitada, quando voltava daqui também. Levava 2, 3 horas para acalmar e poder dormir. Aí já tem menos horas de sono, né? Sim. Mas eu tenho uma personalidade de fazer muitas coisas, eu gosto. E aí parece que é uma coisa de sincronicidades, né? Sim. Cada vez vem mais coisas, e aí eu fico, não vou deixar, vou fazer esse projeto, vou fazer, a gente vai equilibrando. Perfeito, Tem ajuda, tem rede de apoio, né? Que bom! Tem que ter marido compreensivo, filha que compreende, né? Essas coisas todas. Perfeito. Que conselho você daria para você do passado, lá do início? Nossa, que conselho que eu daria? Eu faria muitas coisas diferentes, assim. Eu falo para minha filha, né? Nossa, se eu soubesse disso, eu faria. Mas eu entendo também que tudo é um processo e que o erro faz parte. E que se eu não tivesse errado naquele momento, talvez eu erraria hoje. Sim. E as consequências de hoje seriam muito mais drásticas, porque hoje a gente tem conta para pagar, tem marido, tem filho, né? Então, acho que erro faz parte. Eu faria muitas coisas diferentes. Eu tive um sonho que era passar num concurso público, eu estudei várias vezes, e eu passei no concurso da Justiça Federal, mas para analista, né? Eu não assumi.
Eu não assumi porque na época eu era jovem e eu queria advogar. Talvez se eu tivesse assumido, eu não estaria aqui hoje. Então, eu diria erro, não é? Mas também, talvez, hoje eu já teria, sei lá, estaria numa magistratura, porque eu estaria numa carreira pública, que também era algo que me interessava. Hoje eu já não tenho mais idade para magistratura. Ah, mas pode prestar concurso, as pessoas falam. Pode. Mas vocês acham que alguém vai aprovar uma mulher de 56 anos, que daqui a pouco vai se aposentar? Com carinha de 30. Não, Não, mas fala sério, fala Então, mas ele sério. vai ter aí uma remuneração integral para o resto da vida? Vocês acham que isso seria factível? Não. O que que o Estado quer? O Estado quer um jovem. Porque esse jovem vai ter Sejamos uma... realistas, né? Sim, Que sejamos isso. E claro, o realistas. que eu estou dizendo é é o meu pensamento, não é que é assim. Uhum. Mas é assim, eu entendo que e o Estado ele precisa ter, na verdade, ele precisa ter aquela pessoa dedicada para aquilo, porque veja, não é o dinheiro do Estado, é o nosso dinheiro, né? Imagina que chega alguém que daqui 2 anos se aposenta com um salário integral. O que que ele trouxe de contrapartida para o Estado? Trouxe muito pouco, trouxe 2 anos de efetivo exercício Tá e com uma remuneração. Se não pensar assim, todos nós pagamos essa conta, somos nós que pagamos essa conta. Extremamente Então, consciente. Então, eu entendo perfeitamente, e aí assim, eu passei desta oportunidade, mas eu falo para minha filha, foi um erro que eu cometi, que eu entendo que minha vida poderia estar numa outra direção, mas felizmente a direção que ela tem, eu estou feliz, eu estou contente, sou realizada, eu sou satisfeita. Então, o que eu digo para ela, só lembra que toda escolha tem ônus e bônus e tem consequências. E às vezes a gente precisa passar por determinadas consequências para avançar. Às vezes a gente precisa ter a hombridade, a maturidade de, olha, eu errei, vou retroagir 2 passos para avançar 10. Acho que é isso. Eu não tenho assim o que eu não faria. Tem algumas coisas que eu faria diferente, mas que eu acho que não me traria aonde eu tô hoje. E eu tô feliz. Eu estou satisfeita com a minha carreira profissional e eu também acho que eu tenho tantas coisas ainda para fazer. Olha, eu quero terminar o mestrado, depois eu quero fazer o doutorado, eu pretendo fazer o pós-doc. Acabei de me inscrever no MBA de docência superior, que é um curso inédito. Então, acho que tem tantas coisas para se fazer, né? E não é só na área jurídica, aqui a gente tem caminhos em todas as profissões, né? Fala, como é que ganha dinheiro? Ganha dinheiro se você fizer aquilo que você ama, com consciência, responsabilidade, pensando no outro, entregando conscientemente. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Vem. É verdade. Maravilhoso. E aí eu te pergunto, a nossa pergunta de $1 milhão, qual tem sido o seu legado? Qual tem sido o meu legado? Legado é deixar para as pessoas com quem eu tenho contato que nada se conquista, nada, não tenha pressa, tenha paciência, porque suporte o processo para alcançar o propósito. Ninguém alcança o propósito sem processo, mas para isso precisa ter paciência. E o caminho, né, alcançar a caminhada, né, e chegar no destino, porque destino nunca vai haver, você sempre vai querer mais, vai ter... Mas assim, você vai enfrentar desafios e fazem parte, erros, acertos, obstáculos, desafios fazem parte, né? Enfrente de cabeça erguida, com ética, não queira pular etapas. Nada do que é fácil, nem sempre o que é fácil é o correto, é o íntegro, né? Você, na verdade, o fácil para você você está prejudicando alguém lá do outro lado. Então, esse é o meu legado, é trazer consciência. Outra coisa, né? Eu falo para os meus alunos, estude por curiosidade, não por obrigação. O que faz a diferença é o profissional que pensa de forma crítica, consciente. Não adianta você saber tudo porque você estudou por obrigação, mas você não tem criticidade nenhuma, não sabe o porquê, por que faria desse jeito, não concordo com isso, faria desta forma, dá para aplicar aqui. Então, a crítica é muito importante. Então, é estudar com consciência, com curiosidade, não por obrigação. Eu acho que é esse o legado que eu deixo para eles, sempre falo, se coloque no lugar do outro, sempre, né? Também falo um conselho que todo mundo dá muita risada, porque minha aula é divertida, e eu digo para eles, menos é mais, aquele grupo de pagode, o nome dele
É para não sair da cabeça. As músicas são legais, eu gosto, eu ouço, gosto das músicas, gosto das letras. Menos é mais, gente. Na dúvida, vai no menos, que o erro é menor. Sabe? Vamos no conservador, vamos devagar. Isso. E depois a gente vai avançando e tá tudo certo. Eu acho que é isso. Perfeito. Maravilhoso. Um grande legado. Um grande legado. E muito a construir ainda. Com certeza, não tenha dúvidas, tá? Ai, Só no início. Que Deus me permita, que Deus me permita. Vamos fazendo as conexões, né? Com As certeza, coisas vão sempre. acontecendo, aí lá na frente a gente fala, puxa, aquilo se conectou com isso, com isso, com isso. Olha, é o que a gente sempre ouve nos livros, né? Fala também para os meus alunos, olha, aprenda inglês, estuda, estuda, estuda. Fala, meu, eu não entendo nada disso. Um belo dia você está tomando banho e você começa a falar inglês. Nossa, ao invés de chamar o sabonete em português, eu chamei em inglês. Como que isso aconteceu? Não é um processo? Sim. O cérebro também precisa se acostumar, é novo. O que vocês estão aprendendo aqui é tudo novo. Ai, nada faz sentido. Um dia vai fazer. Continue, né? Persistência, foco, disciplina. Essa é a receita do sucesso. Não tem outra. Também falo assim, porque é o meu mestre Flávio Tartucci, para quem estuda direito sabe o que eu estou falando. Maravilhoso. Ele fala, não tem outro caminho, é testa no texto. É isto, não tem outro, não tem outra alternativa. É assim que a gente chega lá. É. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Ah, muito obrigada. Esperamos muito que você obrigada. volte em outra oportunidade para contar Sempre. sobre mais os seus estudos. É. Maravilhoso. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Informações sobre a nossa convidada estarão nas nossas redes também. E é isso. Curtam, comentam, não esquece de compartilhar. E é isso. É isso. Deixamos o espaço, caso queira se despedir, deixar suas redes sociais, onde eles podem te encontrar. Bom, vamos lá. Quero agradecer o convite. Fico emocionada até, porque ver jovens envolvidas num projeto tão importante como esse, trazer para as redes sociais conteúdo de valor, né? A gente vê na rede social tanta coisa, mas eu falo também para os meus alunos. Gente, vamos fazer a diferença na vida das pessoas, cada um pode fazer um pouquinho, dando um bom dia mais alegre, sendo gentil, sendo empático, entendendo que aquela pessoa pode não estar no melhor dia, como a gente também tem dias muito ruins, e a gente nós não somos as melhores pessoas nesses dias. Então elas, né, as três, estão trazendo um legado, estão usando a rede social de uma forma adequada, moderada, consciente e trazendo conteúdo. Todos nós podemos fazer isso. Se a gente compartilhar uma receita de bolo, a gente está dizendo que essa receita deu certo, que outro pode fazer o bolo. Poxa, é simples, é muito simples. Então, parabéns para vocês, muito obrigada pelo convite, honrada por estar aqui. Estou sempre à disposição, quando quiserem me convidar, eu venho com maior alegria. Que bom. Nós ficamos muito honradas com a sua presença e assim nos despedimos de vocês. Mais um episódio. Não Tchau, esqueçam de pessoal. compartilhar. Tchau, pessoal. Tchau, gente.